falar agora do terceiro princípio do Effectuation. Esse terceiro princípio é, de novo relembrando, um desses 5 princípios que os empreendedores experts que a Sara entrevistou utilizam quando entram em ação. E esse aqui em especial vai ganhar até uma edição especial no nosso próximo módulo. Então eu vou me aprofundar nele muito mais. Mas vou passar para vocês porque ele é muito importante nesse momento. O terceiro princípio é o princípio da colcha de retalhos. Lembram que eu mostrei aquela imagem lá no começo do módulo? Bom, o que envolve esse terceiro princípio? É trazer para o meu empreendimento, para a minha ideia, para a minha iniciativa, qualquer pessoa que esteja disposta a contribuir com ela, sem filtros, sem barreiras. Qual que é a premissa desse princípio? Ele parte do pressuposto que qualquer pessoa que estiver disposta a colocar os seus recursos no meu empreendimento é bem-vinda. E quando a gente fala de recursos, a gente está falando pode ser recurso financeiro, pode ser recurso de tempo, pode ser recurso de conhecimento, talento e pode ser recursos de contatos. Então, à medida que o meu empreendimento, que a minha ideia vai tomando forma e a minha iniciativa começa a sair do papel, eu preciso acionar minha rede de contatos para que ela possa fazer parte da minha empreitada também. E uma coisa que a Saras trouxe e veio muito forte na pesquisa, da forma como esses empreendedores experts enxergam o mundo, eles olham muito na perspectiva das parcerias. Então, eles estão menos preocupados na concorrência e muito mais preocupados com quem que eu posso me aliar. Quem podem ser meus aliados? E essa seleção de aliados, ela vai acontecendo naturalmente à medida que cada cafezinho que eu marco com alguém vai me trazendo novos inputs, novas ideias, novos contatos. Então, todo o princípio é baseado na premissa de que cada pessoa que passa pela minha jornada, que tem contato com a minha ideia, deixa uma contribuição muito rica e é essa construção das diferentes ideias, recursos dessa minha rede é que faz o meu negócio ter mais chances, que faz o meu empreendimento, a minha solução e a minha iniciativa ter mais chances de sucesso. Vou dar um exemplo. Vou contar o caso do Jonathan, e aqui vocês vão entender por que esse princípio é tão importante. O Jonathan é um imigrante, ele é argentino, mora no Brasil há muitos anos, e ele sempre teve na sua causa, né, no seu coração, a causa dos imigrantes, né? E ele olhava para a situação dos imigrantes, tanto os imigrantes e refugiados, né, nessa perspectiva do empoderamento econômico. E ele teve uma ideia. A ideia dele era criar um fundo de microcrédito que pudesse financiar os micronegócios destes imigrantes e destes refugiados. Então, apoiá-los no seu processo empreendedor e gerar mais oportunidades de desenvolvimento, geração de renda para essas pessoas. Então, com essa ideia na cabeça, o que ele fez? Começou a conversar com pessoas. Marcou reuniões com várias pessoas. Eu fui uma dessas pessoas com as quais ele conversou. E o que eu achei muito legal, que ele colocou esse princípio em ação, e aqui eu vou falar de uma coisa que é meio incômoda, tá? Se prepare. É o seguinte, ele tinha uma ideia, era o fundo de microcrédito. Ele achava que aquela ideia ia dar o resultado que ele queria. Quando ele conversou com muitas pessoas que já trabalhavam com esse público, que vivenciavam isso, o que ele se deu conta? Que não necessariamente o fundo de microcrédito é o que ia fazer a diferença para aqueles empreendedores, refugiados e imigrantes. Existiam outras coisas que precisavam vir antes. E o Jonathan entendeu, ouviu a mensagem e falou, acho que sim, acho que eu preciso adaptar minha solução, se eu quiser atingir o propósito, se eu quiser atingir o impacto que eu preciso. Ele não se apaixonou pela sua ideia, ele se apaixonou pela solução. E o princípio da colcha de retalhos, para ele funcionar, a gente tem que se apaixonar pelo problema, não pela nossa solução. Porque às vezes aquela solução que a gente criou, por mais linda que seja aquela ideia, pode ser que naquele momento, naquele contexto, não vai surtir o efeito. Pode ser que eu tenha que adaptá-la para que ela de fato gere impacto e chegue às pessoas que eu quero chegar. E o Jonathan fez isso. A partir de todas essas conversas, ele ouviu e ele entendeu, peraí,
eu preciso criar um passo anterior, porque esses imigrantes, de fato, eles não estão no momento do crédito ainda. Eles precisam começar esses negócios, eles precisam entender por onde que eles começam, e não é colocando um monte de dinheiro agora nesse início que isso vai acontecer. E foi graças a essas conversas e ao Jonathan ouvir, ele desenvolveu a Migraflix. Então, vocês podem pesquisar no Google, é uma solução fantástica. O Migraflix faz o quê? Ele cria feiras de produtos e serviços de imigrantes e refugiados. Então, ele capacita os imigrantes e refugiados a explorar o seu talento, que pode ser culinária, artes, música, canto, enfim. Cada um deles traz o seu talento e ele faz uma grande feira onde as pessoas contratam. Então, você pode ir nessa feira, você pode fazer uma aula de caligrafia árabe, você pode fazer uma aula de tango, você pode ter uma aula de culinária com um chefe da Síria. E aí, as pessoas foram vibrando naquelas feiras, porque era muito incrível, era uma riqueza cultural, e aquilo gerou renda rápido, que era o que ele queria, no fim das contas. O microcrédito, naquele momento, não era o que ia gerar transformação. E por que eu falo que isso é desconfortável? Porque, às vezes, a gente se apaixona pela nossa ideia, e a gente esquece que o que soluciona o problema é o que aquele meu entorno próximo e o meu beneficiado precisa naquele momento. Não é o que eu acho, é o que de fato ele precisa. E o Jonathan soube fazer isso. Então, por isso que é tão importante esse princípio e por isso que é tão importante desenvolver essa mentalidade. Essa construção só foi possível porque muitas pessoas contribuíram, costuraram retalhos, mas o Jonathan, como empreendedor, deixou isso acontecer. Ele abriu mão da sua ideia e disse, vamos fazer isso que é isso que eu tô sentindo que é por aí. E foi, e deu muito certo. E o microcrédito veio depois. Mas ele precisava construir algo mais concreto naquele momento, e não sozinho, com parceiros. Beleza? Princípio da colcha de retalhos. É isso, minha gente. Mas nós vamos falar um pouquinho mais dela depois. Eu te vejo no próximo vídeo.